sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nosso Deus por esta sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022, na qual nós daremos continuidade ao nosso seminário. Nosso seminário, Instituto Bíblico Cristo Vive, e nele nós meditamos na Palavra de Deus em sequência, e nós estamos seguindo os nossos estudos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Portanto, nós vamos começar, como sempre o fazemos, no capítulo no qual nós estamos, que é o capítulo de número 5. Vamos ler juntos Efésios, capítulo de número 5, e logo ao final dessa leitura, orando, invocando o nome do nosso Deus, que é santo, que é bom e que está aqui conosco, nos dirigindo neste trabalho. Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,
porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, irmãos. Continuando então, nós estamos aqui na carta aos Efésios, conforme nós fizemos a revisão na sexta-feira passada. Nós estamos no último segmento. Essa carta tem 2 partes, cada parte dividida em 2 blocos, então temos um total de 4 blocos, e cada bloco tem 2 segmentos, então temos um total de 8 segmentos. Assim, o 4º bloco é composto pelos segmentos 7 e 8. O segmento 7 nós terminamos no último semestre, no mês de junho, e já no final, na última aula, nas 2 últimas aulas do mês de junho, nós já começamos neste 8º segmento. 8º e último segmento, que vai aí do capítulo 5, versículo 15 até o final dessa epístola. E o apóstolo Paulo deixou para último nessa epístola, para este último segmento, um tema de extrema importância para nós, filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. É o tema da plenitude da vida espiritual. Deus não enviou o seu Filho Jesus apenas para nos dar salvação, mas para que nessa vida de pessoas alcançadas por tão grande salvação, agraciadas pela obra da salvação, nós sejamos pessoas que tenham plenitude de vida espiritual. Não existe tragédia maior na humanidade, pode imaginar qualquer tragédia, mas não existe tragédia maior na humanidade do que pessoas que foram alcançadas por tão grande graça da salvação em Cristo Jesus e depois disso vivam vidas medíocres espiritualmente falando, vivam vidas fracas, espiritualmente fracassadas. Isso é inaceitável e isso se torna a pior tragédia da humanidade. Por quê? Porque estas pessoas que não têm uma plenitude de vida espiritual, mesmo depois de convertidas, elas se tornam, diante dos olhos de Deus, as piores pessoas, os piores seres humanos que vivem neste planeta. Esse tipo de crente espiritualmente fracassado, medíocre, paupérrimos espiritualmente falando, eles são piores do que todos os descrentes e não convertidos que existem, porque esses descrentes e não convertidos, por assim dizer, eles teriam uma excelente desculpa: eles não conheceram Jesus, eles não receberam essa graça. Por isso tem razão
deles serem espiritualmente mortos, espiritualmente nulos e espiritualmente dominados pelo pecado e pelo diabo. Mas pessoas convertidas não têm essa desculpa. Pessoas convertidas têm obrigatoriamente que ser pessoas que vivem uma vida plena, espiritualmente falando. Que vivam a vida que Jesus veio trazer a elas, como ele declarou em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida abundante que Jesus veio trazer é vida de plenitude espiritual. E neste último segmento, segmento 8, nós estamos quase chegando no versículo 18 do capítulo 5, onde Paulo traz esta exortação que eu uso como o título principal de toda a carta aos Efésios: enchei-vos do Espírito. Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida transbordante do Espírito Santo, uma vida plena do Espírito Santo, experimentar a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, é um dos altíssimos propósitos de Deus Pai na obra da nossa salvação em Cristo Jesus. Dentre outras muitas coisas, então, pode-se dizer que Deus nos salvou em Cristo Jesus para que nós sejamos 24 horas por dia cheios do Espírito Santo. Tenhamos uma vida toda de plenitude espiritual, de transbordar espiritual do Espírito Santo de Deus. Essa obra do Espírito Santo de Deus, exclusivamente na vida dos salvos, exclusivamente na vida daqueles que foram, mediante a obra da salvação, feitos filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus. É inaceitável diante de Deus, e por isso é a maior tragédia que acontece em meio à humanidade, é que pessoas que têm acesso a essa plenitude de vida espiritual, sejam espiritualmente relaxados, indolentes, preguiçosos, fracos, medíocres, negando esse poder, negando essa plenitude de vida espiritual, depois de terem conhecido o Senhor, depois de terem tido uma experiência real com Ele e de terem experimentado tão grande salvação. Diga-se que essas pessoas, esses crentes, são aqueles que ganham e perdem salvação. Eles perderão a salvação, porque essa vida medíocre espiritual que vivem não os leva para o céu, não os leva para a glória. O céu não é para pessoas espiritualmente fracassadas, o céu é para pessoas espiritualmente vencedoras. Por isso, 7 vezes está escrito no Apocalipse o que Deus vai dar no céu ao vencedor. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. 7 vezes. Não tem nada no céu para o derrotado. Não tem nada no céu para o fracassado. O céu é para o vencedor, porque Deus nos deu, mediante a obra da salvação, em Cristo Jesus, tudo o que cada um de nós necessita para sermos, em todas as circunstâncias, mais que vencedores. Não há nenhuma desculpa. Eu não consigo ter uma vida plena, porque a minha vida nessa terra está sendo muito difícil, porque eu tenho problemas assim, assim, assim.
Todo mundo tem problemas, todos nós estamos na mesma terra, todos nós lutamos pela sobrevivência, todos nós temos família, todos nós temos que trabalhar, estamos todos no mesmo barco aqui nessa terra. Então ninguém pode dar essa desculpa. É em meio a tudo isso, não fora disso, mas em meio a tudo isso, que Deus nos faz mais que vencedores por uma vida espiritual plena, uma vida cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, depois de nos preparar aqui com 7 segmentos para chegar a esse tema, a plenitude de vida espiritual, ele guardou esse tema para este último segmento, o segmento 8 da Epístola aos Efésios. Dentro deste segmento 8, nós estamos aqui no início, que vai dos versículos 15 a 21, do capítulo 5, Efésios 5, de 15 a 21, cujo título é, repita depois de mim aí, sabedoria. Filhos de Deus têm obrigatoriamente que ser pessoas sábias. E eu vou mais longe. Eles têm obrigatoriamente que ser as pessoas mais sábias deste planeta em meio a essa humanidade. Humanidade cheia de pessoas sábias no que diz respeito à sabedoria da terra, mas uma humanidade pobre em pessoas que sejam sábias na sabedoria do céu, na sabedoria do alto. E filhos de Deus foram feitos filhos de Deus para receber a sabedoria do alto, viver de acordo com a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus expressa para nós aqui na sua palavra. Portanto, um dos muitos segredos de experimentarmos a vida, a plenitude de vida espiritual, está lá no Salmo 1, versículos 1, 2 e 3. Sermos pessoas que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam à roda dos escarnecedores, mas pessoas que tenham o seu prazer na palavra de Deus e nela meditem de dia e de noite. A vida plena que essas pessoas experimentarão faz com que elas sejam comparadas a uma árvore plantada junto à corrente das águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz prosperará. Isso é vida plena espiritual, como fruto de uma vida de palavra. Não há plenitude de vida espiritual sem palavra de Deus. Quem não tem leitura de toda a palavra, meditação diuturna de toda a palavra, não tem verdadeiramente vida plena espiritual. Crentes sem palavra são crentes sem espiritualidade, sem vida espiritual plena. Fora da palavra não há plenitude espiritual. E é a palavra de Deus, a totalidade da palavra. Eu digo totalidade, porque a própria palavra está escrito, na própria palavra está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda, não parte da palavra, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E toda a palavra que já procedeu da boca de Deus para nós, chama-se hoje Sagrada Escritura, nos seus 66 livros, de Gênesis até Apocalipse.
até que os filhos de Deus estejam reunidos lá no céu, na glória eterna, depois que esse mundo acabar. Até lá, Deus não vai revelar nessa terra mais nenhuma palavra. E se aparecer alguém dizendo que Deus revelou a ele uma nova palavra, deu a ele uma nova revelação, a própria Escritura diz o que fazer com isso, na carta aos Gálatas: seja anátema. A Escritura está fechada. Aquilo que Deus, na sua eterna sabedoria, Ele julgou necessário e suficiente para o nosso conhecimento, para que tenhamos a sua sabedoria, Ele revelou aqui de Gênesis até Apocalipse. Nada mais Deus vai revelar nessa terra. Nós só conheceremos mais coisas que Deus vai nos revelar só quando estivermos definitivamente reunidos com Ele na glória eterna. Até lá, o que Ele deixou para nós angariarmos conhecimento e sabedoria é o que está aqui na Bíblia Sagrada. Nada mais. Glória a Deus. Aqui está tudo o que precisamos para recebermos a sabedoria de Deus. Porque muitos crentes não têm uma vida plena espiritualmente, é porque não estão sendo sábios, estão sendo nécios, não estão edificando suas vidas sobre a rocha da palavra de Deus, sobre o fundamento vivo e eterno da palavra de Deus. Estão edificando suas vidas sobre a areia, e grande será a sua ruína. Sábios edificam sobre a rocha, recebendo a palavra pela meditação, pela leitura, pela meditação diuturna, pelas congregações, e praticando essa palavra no seu dia a dia, em casa ou em meio à sociedade, onde quer que esteja. Quem ouve e pratica estas palavras, Jesus disse, é semelhante ao homem sábio, ao homem sensato, ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir o que vier, virão as chuvas, virão os ventos, virão as enchentes, darão com ímpeto contra essa casa, mas ela não vai cair, porque ela está firme, edificada sobre a rocha. Esses são filhos sábios, e são só esses que habitarão lá no céu, na casa do Pai. Muito bem, então nós começamos o segmento 8 com esse parágrafo que tem esse título aí, sabedoria. Esse texto que vai do versículo 15 até o versículo 21 do capítulo 5 está dividido da seguinte forma: versículos 15 a 17, um pequeno texto que nós vamos terminar hoje, tá? De 3 versículos, versículos 15, 16 e 17, esse texto, então, fala sobre esse título que eu coloquei aí, repita depois de mim: conduta sábia. Como que nós provamos que somos pessoas sábias? A forma de provar que nós somos pessoas sábias é pela nossa conduta. Como nos conduzimos na vida, como nos comportamos, conduta, comportamento, tá? Como fala em inglês é behavior, conduta, comportamento, a forma como nos conduzimos na vida,
mostra se somos sábios ou não. É por isso que quando uma pessoa faz alguma coisa diante de uma situação que ela está enfrentando, que ela faz alguma coisa que é sábia, ela age sabiamente, todo mundo diz: puxa, olha, fulano de tal, diante da situação que estava enfrentando, agiu com sabedoria. Infelizmente, as pessoas são reprovadas diante das situações que elas passam, porque elas acabam, diante dessas situações, não agindo com sabedoria. Filhos de Deus têm que aprender a, em todas as situações que se apresentem nas suas circunstâncias, a agir com sabedoria, a ter uma conduta sábia. É esse texto aí que nós vamos encerrar hoje, dos versículos 15 até o 17. E se der tempo de iniciar hoje ainda, se conseguimos encerrar hoje e der tempo, vamos começar esse segundo parágrafo ali, que vai do versículo 18 ao 21. Eu quero logo avisar que nós vamos ficar muito tempo aqui nesses versículos do 18 ao 21, bastante tempo, porque é aqui onde está a maior profundidade, não só da epístola, mas inclusive de toda a doutrina do Novo Testamento e, por assim dizer, de toda a Bíblia Sagrada. Esse texto aqui, do 18 ao 21, é um texto que, tecnicamente, nós chamamos, nós estudiosos da Bíblia, chamamos esse texto de uma das áreas estratégicas da Bíblia. A Bíblia toda tem, todos os textos da Bíblia são palavra de Deus e funcionam como palavra de Deus. Mas existem determinados textos, não são todos, determinados textos na Bíblia que são chamados de áreas estratégicas. São textos de maior profundidade bíblica e de riqueza espiritual para as nossas vidas. Esse parágrafo aqui, capítulo 5 de Efésios, do versículo 18 até o 21, é uma dessas áreas estratégicas. Então, nós vamos nos aprofundar bastante aqui nestes versículos do 18 ao 21, que eu dei o título de, repita depois de mim, vida plena. Aleluia, tá? É aqui que está, então, nessa área estratégica, é aqui que está a maior temática desse segmento 8, que é a plenitude de vida espiritual, como eu venho falando aqui desde o princípio da nossa aula de hoje. Pois bem, hoje nós vamos encerrar este pequeno parágrafo aí de 3 versículos, que eu dei o título de conduta sábia, do versículo 15 até o versículo 17. Esses 3 versículos estão divididos da seguinte forma: nós passamos por esse pequeno desenvolvimento desse parágrafo, que é composto pelos versículos 15 e 16, e que eu dei o título de, repita comigo, prudência. Prudência é um atributo da sabedoria, uma qualidade da sabedoria. Um dos itens que define o que é sabedoria. Uma pessoa sábia é uma pessoa prudente. Agir sabiamente é agir prudentemente, é agir com prudência. Filhos de Deus não são imprudentes. Filhos de Deus não podem agir com imprudência em nenhuma situação, mas agir com prudência em todas as situações.
Muito bem. Foi isso que nós já vimos nesses dois versículos 15 e 16. E a conclusão desse pequeno parágrafo aí de 3 versículos é o versículo 17, cujo título é, repita depois de mim, compreensão. É nesse versículo 17 que nós vamos meditar nessa noite, né? E se terminarmos, passaremos para o 18, que já entra no parágrafo seguinte. Neste versículo 17 está então escrito: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos repetir? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aleluia. Eu quero começar abordando esse versículo da seguinte forma. Uma das possíveis divisões da Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, é essa que eu vou dizer aqui agora para vocês. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 seria uma parte, é a primeira parte da Bíblia. A primeira parte da Bíblia, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Segunda parte da Bíblia, Gênesis capítulo 3 até Apocalipse 22. Essa é uma das divisões significativas da Bíblia Sagrada. Primeira parte, 2 capítulos, Gênesis 1 e 2. Segunda parte, todo o resto, de Gênesis 3 até o fim da Bíblia, Apocalipse 22. Por que essa divisão é significativa? Porque somente nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, o que é narrado nesses capítulos ali, nós observamos a ausência, em Gênesis 1 e 2, observamos a ausência total de pecado. Em Gênesis 1 e 2, não há nenhum registro de pecado, de nada pecaminoso. Entrou Gênesis 3, quando entrou Gênesis 3, logo nos primeiros versículos de Gênesis 3, está registrado o evento do pecado entrando na humanidade, na sua origem. De tal maneira que a partir dali, todos os seres humanos que vêm ao mundo, eles vêm sendo concebidos, gerados e nascidos em pecado, como Davi falou de si mesmo no Salmo 51, versículo 5. Eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eu fico pensando assim, que Bíblia seria escrita a partir de Gênesis 3 para frente, se o homem não tivesse pecado? Não seria a mesma coisa que está escrito aqui. Por exemplo, se o homem não tivesse pecado, nunca precisaria existir a obra da salvação.
todos seriam naturalmente santos e, portanto, sem pecado. O salário do pecado é a morte. Ninguém teria esse salário, ninguém teria essa morte, porque ninguém seria pecador, a humanidade não seria pecadora. Aí eu penso então, que Bíblia seria escrita se essa tivesse sido a realidade? Mas não foi essa a realidade. A realidade é que a humanidade decaiu, o homem decaiu do estado de pureza, do estado de santidade em que ele foi criado. E tudo quanto fora escrito de Gênesis 3 até Apocalipse 22, até o fim da Bíblia, tudo quanto foi escrito aí, foi escrito dentro de uma realidade de uma humanidade pecadora. De uma humanidade pecadora. Por isso essa é a Bíblia que nós temos em nossas mãos. Por isso essa é uma das divisões significativas da Bíblia, tá? Parte 1 da Bíblia, Gênesis 1 e 2. Parte 2 da Bíblia, Gênesis 3 até o 22. Por que eu estou começando a falar desse versículo com vocês dessa forma, usando essa divisão significativa da Bíblia? Porque se o homem não tivesse pecado, uma coisa muito séria que existe não existiria. Não existiria conflito entre a vontade de Deus e a vontade dos homens. Se o homem não tivesse pecado, a vontade do homem seria igual à vontade de Deus. Não haveria conflito de vontade. Quando que abriga discussão, desentendimento, por exemplo, entre pessoas? É quando uma quer uma coisa e a outra quer outra coisa. Eu quero isso, não, mas eu não quero isso que você quer, eu quero aquilo, eu quero outra coisa. O pecado trouxe para a humanidade conflitos de vontade, e todos esses conflitos de vontade começaram com o principal, o conflito que o pecado causou no homem entre a vontade do homem e a vontade de Deus. A Bíblia define a vontade de Deus em Romanos 12, versículo 2. A Bíblia define a vontade de Deus com 3 adjetivos. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. A vontade do homem que entra em conflito com a vontade de Deus, não, eu não quero a vontade de Deus, não, eu quero a minha vontade. Essa vontade do homem, então, naturalmente, ela vai ser o oposto da vontade de Deus. Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, a vontade do homem é má, desagradável e imperfeita. Uma das mais terríveis coisas que o pecado fez na alma humana, na alma dos homens, é fazer com que a vontade dessa alma, ou colocando no plural,
as vontades dessa alma sejam todas elas conflitantes com a vontade de Deus. Sejam contrárias à vontade de Deus. O que o homem quer não é o que Deus quer. O que o homem deseja não é o que Deus deseja. O que o homem almeja não é o que Deus almeja. O que o homem planeja não é o que Deus planeja. A alma humana e a vontade humana, ou no plural, as vontades humanas, se tornaram a antítese, o oposto, o contrário de Deus, da sua santidade e da sua santa vontade. Por que Deus criou o homem? Porque a criação do homem foi da vontade de Deus. Foi da vontade boa, agradável e perfeita de Deus criar o homem. Mas o homem foi criado não para ter qualquer vontade que fosse contrária ou oposta à vontade de Deus. O homem foi criado para ter uma alma sujeita a Deus, uma alma rendida a Deus, uma alma subserviente a Deus, uma alma voltada, convertida. O verbo converter no hebraico é o mesmo verbo voltar. Uma alma voltada, uma alma convertida para a vontade de Deus. Se o homem não tivesse pecado, a vontade humana seria a mesma vontade de Deus. Se o homem não tivesse pecado, a humanidade estaria, o planeta Terra estaria agora lotado de pessoas, todas dizendo a mesma coisa: eu só quero o que o meu Deus quer. Imagina como o mundo seria se o que imperasse sobre toda a humanidade fosse a vontade de Deus, e no meio da humanidade nenhuma pessoa, nenhum ser humano manifestando uma vontade contrária à vontade de Deus. Portanto, olha só, criar o homem foi um ato da livre vontade de Deus. E a vontade de Deus para esse homem que ele criou, o único ser criado à sua imagem e semelhança, é que esse homem fosse santo, que a humanidade fosse composta de pessoas santas, jamais de pessoas pecadoras. O pecado nunca foi da vontade de Deus. O pecado veio misteriosamente, Paulo chama isso de o mistério da iniquidade. O pecado veio manifestando-se como a mais terrível contrariedade à vontade de Deus. O pecado é contrário, totalmente contrário, radicalmente contrário à vontade de Deus.
Deus não criou o homem para pecar. Deus não criou o homem, Deus não criou o ser humano para que o ser humano fosse pecador. Deus criou o ser humano para que o ser humano fosse santo. O ser humano santo é um ser humano cuja vontade é a mesma vontade de Deus. A mesma boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso é muito importante que nós estamos falando hoje aqui, porque nós vivemos em tempos de tanta ignorância de Bíblia, e a começar pela própria ignorância dos crentes. Porque às vezes os mais ignorantes de Bíblia deveriam ser aqueles que mais deveriam conhecer a Bíblia, que são os crentes. O mundo inteiro sofre de ignorância bíblica, mas a pior ignorância bíblica que existe é a ignorância dos crentes, que deveriam ser conhecedores de Bíblia, mas são ignorantes. Nessa ignorância que tem da palavra de Deus, eles ainda pensam, na sua maioria, que pecado é alguma coisa que você faz. Pecado é meramente, vou mudar a frase, pecado é meramente alguma coisa que você faz. Na minha vida de pastor, de pregador, quantos crentes vêm me perguntar: pastor, fazer isso é pecado? Fazer aquilo é pecado? Fazer isso é pecado? As pessoas têm uma mente tão cauterizada que pensam que pecado é apenas um registro de algo errado que eles fazem. E aí eles ficam tentando, transformar coisas erradas que fazem em coisas que não, fazer isso não é pecado, e ficam procurando a justificativa de alguém, de algum pregador, de algum pastor. Fazer isso é pecado? O que o senhor acha? Essas pessoas, na sua ignorância bíblica, tudo que elas fazem é pensar, tudo que elas pensam de pecado em relação a alguma coisa que fazem, que as pessoas fazem. E quando a gente prega, eu já tive muito essa experiência de pregar para as pessoas, dizendo para elas, de acordo com a palavra, que elas são pecadoras. Eu não estou fazendo nada de errado. Por que você está dizendo que eu sou pecador? Eu não estou fazendo nada de errado. Eu faço tudo certinho, eu nunca matei, nunca roubei. As pessoas acham que elas não têm pecado, porque elas acham que tudo que elas estão fazendo está certinho. As pessoas têm ideia completamente equivocada do que seja, de fato, o pecado. As pessoas não conhecem o que é o pecado. O pecado foi uma artimanha altíssima, de altíssima monta, de altíssima inteligência do inimigo de Deus, do adversário de Deus, que se chama Satanás. Foi no coração desse anjo que misteriosamente surgiu essa coisa tão maligna chamada pecado, que abundou na vida das pessoas. E nesse segmento 8, que nós estamos falando de plenitude de vida espiritual, a principal barreira contra essa plenitude de vida espiritual é a plenitude da malignidade que o pecado fez
na alma humana. O que o pecado fez na alma humana? A alma humana criada por Deus, nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, onde não havia pecado, na história pré-pecado, antes do pecado, Deus criou o homem espírito, alma e corpo, e essa alma humana era limpa, essa alma humana era pura. A alma é a sede da mente, das emoções e da vontade. É a alma que determina o que pensamos, o que sentimos e o que queremos ou não queremos. Tudo isso é determinado na alma. A alma criada por Deus, sem nenhum pecado, ela era dotada de uma mente para receber o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, e ter então a mesma mente de Deus. Filhos de Deus têm que ter a mesma mente do Pai, tem que pensar como o Pai pensa, tem que ter na sua mente os mesmos pensamentos do Pai, tem que ter na sua mente as mesmas ideias do Pai, tem que ter na sua mente, os mesmos critérios, as mesmas doutrinas, a mesma verdade, nada diferente, o mesmo pensamento de Deus. Filhos de Deus têm que ter o mesmo pensamento de Deus. Nas suas emoções, a alma humana foi criada para ter os mesmos sentimentos de Deus. Deus também tem sentimentos. Deus tem pensamentos, Deus tem mente e Deus tem sentimentos. A alma humana foi criada para que o homem tivesse os mesmos sentimentos de Deus. Sentimentos devotados a uma vida pura, sentimentos que os levassem a ficar alegres, contentes, com uma vida pura, com uma vida santa. E a alma humana criada por Deus foi uma alma criada com vontade, volição é vontade, vontade pura, vontade voltada para Deus, vontade convertida à vontade de Deus, uma vontade que se encaixa perfeitamente com a vontade de Deus. Foi assim que Deus criou o homem. O que o pecado fez no homem, o que o pecado fez na alma humana? Eu disse, Gênesis 1 e 2, que Deus criou o homem espírito, alma e corpo. Gênesis 3, quando o pecado entrou, o espírito morreu. O homem morreu espiritualmente. E a alma foi completamente danificada na mente danificada, nas emoções danificadas e na vontade danificada. Uma parte no homem sempre vai ser inocente, é o corpo. O corpo não é pecador. O corpo humano, ele não tem culpa de nada. Toda a culpabilidade do pecado, toda a tendência pecaminosa não está no corpo dos seres humanos, está na alma. Porque o corpo é comandado pela alma. O corpo expressa o que a alma determina, o que vem da alma. É a alma que comanda o corpo.
Por isso que a morte física é a separação entre corpo e alma. Quando a alma sai do corpo, o corpo cai como um saco vazio. O pó volta ao pó. Não tem vida ali. Aquele corpo não pode fazer nada. Não pode tomar nenhuma atitude, porque ele é um corpo desalmado. Ele não tem mais alma. A alma saiu do corpo. É isso que acontece na morte física. É por isso que a pessoa morta, né? Lá no caixão, você pode olhar, já foram em velórios, né? A pessoa morta é a pessoa mais comportada do velório. Porque está ali só o corpo. A alma não está presente. Não vê mais nada, não ouve mais nada, aquele corpo não fala mais nada, não se movimenta, não faz mais nada. O corpo é inocente. O corpo não tem culpa. O corpo não tem pecado. O pecado está na alma. É a alma que comanda o corpo. É a alma que leva as pessoas a fazerem com o seu corpo coisas erradas, que não deveriam fazer, porque são pecado. Mas esse pecado está grudado de maneira essencial na alma humana. Essencial, que eu digo, que o pecado não é um acessório pendurado na alma. O pecado entrou, invadiu, permeou, se misturou e se transformou no próprio ser da alma, no próprio ser dos seres humanos. Por isso que as pessoas, elas não pecam apenas por fazer coisas erradas. Elas não são pecadoras apenas por fazer coisas erradas. Elas são pecadoras porque o pecado está no seu ser. É tanto que se uma pessoa, um ser humano, nunca fizesse nada errado, ainda assim ele seria pecador, porque a essência do pecado não está no fazer, está no ser, grudado no ser, na essência da alma dessas pessoas. Esse é o terrível mistério da iniquidade chamada pecado, que invadiu o DNA da nossa alma, o ser existencial da nossa alma, e passou a fazer parte do nosso ser, para que fôssemos tornados seres pecadores e não mais seres santos, como Deus havia originalmente criado. Amados, é muito sério isso e muito profundo para entender o que o pecado fez na alma humana. O pecado é a causa de todos os males que acontecem na face do planeta Terra durante todo o processo da história da humanidade. Tudo o que aconteceu de ruim na história que já passou é por causa do pecado do homem. Tudo o que está acontecendo de ruim hoje na história presente, a causa é o pecado do homem. E tudo que ainda vai acontecer de terrível na terra até o fim dos tempos, a causa principal é o pecado do homem. O pecado é a causa de tantas mortes, de tantos homicídios, de tantos feminicídios, de tanto adultério, de tanta família destruída, de crianças destruídas, de adolescentes destruídos, jovens destruídos, adultos destruídos, idosos destruídos. O pecado é a causa de toda destruição que ocorre nesse mundo. É o pecado do homem. Não é por causa, vamos dizer assim, a principal causa de todos os males na terra não é o diabo, não é Satanás, não são os demônios.
Satanás e os demônios, que são anjos decaídos porque pecaram e não têm salvação, eles jamais teriam domínio sobre nenhum ser humano se os seres humanos não tivessem pecado. O pecado do homem é a chave que deu autoridade a Satanás e aos demônios de dominarem sobre a humanidade, de dominarem sobre os homens. Sem pecado, não tem matéria-prima para o diabo agir. O pecado é a matéria-prima, o pecado do homem é a matéria-prima que o diabo usa para fazer as suas obras malignas. Se o homem não peca, ele não dá lugar ao diabo, ele deixa o diabo sem ação, ele deixa o diabo impotente, ele não tem o que fazer. Deus perguntou para o diabo se ele tinha conseguido fazer alguma coisa com o seu servo Jó. Diabo, eu sei que você está dominando todo mundo aí na terra, mas o meu servo Jó, você conseguiu fazer alguma coisa contra ele? Não, porque era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Um homem que está buscando a vontade de Deus, que é a santificação da sua vida, que é ser santo. Sobre esses o diabo não tem domínio, porque essas pessoas que verdadeiramente se santificam são aquelas que param de dar matéria-prima para o diabo agir. Elas param de dar lugar ao diabo. O pecado é a matéria-prima que as pessoas dão para o diabo agir e dominar sobre a vida dela, sobre as circunstâncias em que ela vive. Quando Jesus disse à mulher adúltera, vai e não peques mais, era a mesma coisa de dizer, vai e não dê mais legalidade ao diabo para ele dominar sobre a sua vida. Não dê mais matéria-prima para o diabo dominar sobre a sua vida. A conversão real, legítima de um pecador é o momento crucial aonde ele deve sujeitar a sua alma pecadora a Deus. Como? Primeiro, mente, renunciando seus próprios pensamentos e se sujeitando aos pensamentos de Deus revelados aqui na palavra. Emoções, renunciando todos os sentimentos e prazeres e emoções carnais para empregar e redirecionar as suas emoções em direção a Deus, para amar a Deus, para louvar a Deus, para se alegrar com Deus, se alegrar no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E é o momento crucial de renunciar, renegar, rejeitar e abandonar todas as suas vontades, todas, sem exceção, e substituí-las por uma só vontade, a vontade de Deus na sua vida. A pessoa verdadeiramente convertida é aquela que diz a Deus: Senhor, eu não tenho mais vontades, eu só tenho agora uma vontade, a tua vontade. Faça-se em mim conforme a tua vontade. Essa é a oração da pessoa verdadeiramente convertida, obrigando, sujeitando
voltando, retornando a sua alma à comunhão com Deus, para nunca mais ter uma vontade conflitante com a vontade de Deus. A vontade dos filhos de Deus tem que ser a mesma vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, está escrito: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus. Note que quando a Bíblia fala da vontade de Deus, não fala no plural. Ela não fala das vontades de Deus. Ela fala sempre no singular, da vontade de Deus. Como nesse texto aí, ó. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O texto que eu já citei agora há pouco, no início, Romanos 12, 2. A vontade não as vontades. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, no singular. Quando Jesus resumiu o que nós devemos conhecer como a doutrina bíblica da oração, o que os filhos de Deus devem pedir em oração a Deus, está resumido no Pai Nosso. E o centro, o principal pedido ali, a principal súplica, o principal clamor do Pai Nosso é este: Pai, seja feita a tua, olha o singular, a tua vontade, assim na terra como no céu. A tua vontade. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Então entenda isso. Isso é entender. Isso é compreender. Isso é essa compreensão que Paulo escreveu aqui no versículo 17, ó. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Entenda, filho de Deus, entenda. Filha de Deus, entenda. Compreenda que você não tem mais direito à sua própria vontade. Mediante a obra da salvação em Cristo Jesus, você tem agora o dever absoluto de fazer da vontade de Deus a sua vontade. E poder dizer ao Senhor: Senhor, o que eu quero hoje é o que tu queres. Deus não aceita nenhuma vontade humana que seja conflitante com a sua vontade. Toda vontade humana conflitante que entra em conflito com a vontade de Deus é pecado. Por isso Jesus, que enquanto homem na terra nunca pecou, não cometeu nenhum pecado, em um dos momentos de mais forte tentação, que foi o momento que ele viveu na véspera do dia do seu sacrifício
na cruz do Calvário, quando ele foi orar no jardim chamado Getsemane, e orando com lágrimas e suor que como gotas de sangue caíam por terra, ele orou: Pai, afasta de mim este cálice, contudo, Pai, não faça o que eu quero, faça o que tu queres. E ele teve que enfrentar o cálice. O cálice não foi afastado. O cálice representava o seu sacrifício, era uma representação do sacrifício. É claro que foi sofrível para Jesus enfrentar a cruz. O ser humano não é um ser para a morte, é um ser para a vida. Ninguém quer morrer, todos querem viver. Isso é justo. E assim também Jesus. Pai, eu não quero morrer, eu quero viver. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça o que eu quero, faça o que tu queres. E o que o Pai quis foi que ele morresse, porque senão não existiria salvação. Uma vez que Jesus foi totalmente submisso e obediente ao Pai, como Paulo escreveu em Filipenses 2, até a morte, e morte de cruz, ser cristão significa fazer o mesmo. Nesses últimos 40 anos ou mais aí, de heresias, de doutrinas erradas, que entraram nas igrejas evangélicas, entrou a doutrina de que todo crente pode exigir que Deus faça o que a pessoa quer, o que o homem quer. Eu paguei um preço, eu fiz uma campanha, Deus vai realizar o que eu quero, Deus vai realizar o meu projeto de vida, Deus vai realizar os meus sonhos, Deus vai fazer o que eu quero. Isso é heresia, isso é doutrina de Satanás, isso é evangelho do diabo e não de Jesus Cristo. O evangelho de Deus é o evangelho no qual aquele que segue Jesus é o que nega a si mesmo, toma a sua cruz e o segue. Seguir Jesus é imitar Jesus, sendo obediente em tudo ao Pai até o fim, até a morte. E só aquele que na vontade do Pai perseverar até o fim, esse será salvo. A vontade de Deus, amados. A vontade do homem nunca foi soberana. A vontade de Deus é soberana. Ela não pode ser contrariada. Ela não pode ser frustrada. A vontade de Deus tem que ser cumprida, tem que ser realizada. Através do profeta Isaías, Deus disse: cumprirei toda a minha vontade cabalmente sobre toda a terra. A vontade de Deus é soberana. O pecado colocou o homem em conflito com a vontade de Deus, e nas vãs tentativas de querer impor, tanto para Deus como para os homens, a sua própria vontade. Como os homens são cheios de vontades.
Elas já começam a manifestar desde a mais tenra idade. Quando criancinhas, menininhos, menininhas estão lá nas casas querendo impor aos seus pais e aos seus familiares as suas vontades. Não, pai, eu quero isso, eu quero. Sabe o que é isso? É uma declaração de que são pecadores, destinados ao inferno, se não forem convertidos completamente a Deus e a sua vontade. Não existe plenitude de vida espiritual para crentes que querem manter as suas vontades próprias. Não existe. É por isso que existem muitos crentes espiritualmente fracassados, porque são pessoas que não abrem mão das suas vontades, não têm coragem de renunciar às suas vontades, de renegar as suas vontades e de se render à plenitude da vontade de Deus. Esse é um dos segredos da vida plena espiritual que nós começaremos a falar a partir do versículo 18 na sexta-feira que vem. Um dos segredos dessa vida espiritual é rendição total, inquestionável e incondicional à soberana vontade de Deus. E dizer ao Pai com toda sinceridade: Pai, durante toda a minha vida na terra, eu te peço, nunca faça, Pai, nunca faça o que eu quero. Pai, só faça o que tu queres. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir.